Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana com Salomão Moiano, um programa de análise política sobre os principais temas que marcam a semana. Boa noite, Salomão. Combinamos na última edição que teríamos, antes de entrarmos para os temas, aquilo que seria o facto da semana. E qual é o facto da semana para si, Salomão? Bom, eu, como facto da semana, queria me referir a um grande projeto que foi lançado aqui na Costa do Sol esta semana pelo Presidente da República, um projeto imobiliário de empresariado chinês que visa proporcionar habitação a cerca de 5.000 famílias ou 6.000 famílias. Está-se a falar de cerca de 5.600 apartamentos. Para dizer duas coisas sobre isso. Primeiro, é bom que haja mais disponibilidade de habitação para o país, mas, em segundo lugar, é muito mau que esse projeto se concentre num pântano, numa zona pantanosa, numa zona que deveria ser, na minha opinião, protegida, porque é uma zona de água, é onde a água sempre há de se dirigir. Mesmo que haja essas construções monumentais, quando chegar a vez da água procurar o seu caminho, há de ir lá. Portanto, tem ali bacias, embora tenha se dito na inauguração, que vão ser mantidas as bacias todas. As bacias até podem ser mantidas, mas a circulação da água para essas bacias até pode ser dificultada. Eu acho que nós devíamos começar não só a resolver os problemas de habitação, mas a resolvê-los de uma maneira sustentável, uma maneira de longa duração. Eu estou-me a lembrar de uma entrevista que o engenheiro Silva Magaia deu há uns 3 anos atrás, que é uma pessoa muito reputada, muito conhecedor das circunstâncias, das zonas de habitação condignas e impróprias também. Ele disse uma coisa que nunca me sai da cabeça, há uns 3 anos atrás, quando alguém lhe perguntou qual é o futuro daquelas construções que estão ali naquela zona de Mapulena, ali mesmo onde o projeto vai ser implantado. Se aquelas construções, como é que vão ser nos próximos 20 anos? Ele diz que eu não acredito que aquelas obras, aquelas construções ou aquela zona existirá nos próximos 20 anos. Corre o risco de desaparecer. Com as mudanças climáticas que nós estamos a assistir a nível internacional, com os aumentos das temperaturas extremas ou de fenômenos naturais extremos, ou muita chuva ou pouca chuva em formas extremas, é muito duvidoso que aquela zona, mesmo com toda a engenharia chinesa, consiga resistir aos impactos violentos das mudanças climáticas. Pelo que eu não acho apropriado que o governo, com tanta terra em Moçambique, com tanto espaço disponível, concentre todas as infraestruturas na mesma zona. Eu disse isto quando do lançamento da pedra para a construção do futuro Tribunal Supremo, aqui. Eu disse, isto para além de ser economicamente inviável do ponto de vista habitacional, é também constrangedor do ponto de vista da gestão do tráfego. Não haverá mobilidade suficiente. Imagina nesta zona da Costa do Sol, com tanta dificuldade de engarrafamento que temos, acrescentar mais 5.000 famílias ali, 6.000 famílias, e as famílias visitantes. Quer dizer, há de haver estrangulamento do tráfego em primeiro lugar, há de haver uma grande agressão ao meio ambiente, quer dizer, há de haver problemas sérios. Quer dizer, na tentativa de resolver um problema de habitação, criamos vários outros problemas. Enquanto temos muita terra aqui pelo mundo fora, na zona lá no interior de Maputo, do Matola, Catemba, aqui na cidade de Maputo, tem um espaço ainda enorme, atravessando até Matutuíne. E nós estamos a explorar, estamos a concentrar tudo aqui. Tudo o que é bom tem que vir por aqui. Costa do Sol, aqui na Marginal. Não vamos conseguir circular. Portanto, é um facto que eu queria exaltar aqui. O projeto
é bem-vindo para resolver o problema da habitação. Mas o local onde o projeto está sendo implantado é impróprio para isso e não devia ser ali. Exato. Portanto, este é o ponto que eu Então, queria então, levantar como ponto prévio. Exato. Moiano escolheu para esta análise da semana 4 temas, sendo que o primeiro foi despoletado pelo jornal Evidência da Casa para o Ministro da Justiça, que diz que a casa anterior, que havia sido comprada por cerca de 25 milhões, é pequena, exige uma casa que acaba de ser adquirida por cerca de 39 milhões de dólares, quase $500 mil para a grande família do ministro. Bom, só falta chegar a minha vez para eu apresentar ao Presidente da República o tamanho da minha família. Se calhar, quando chegar a minha vez, o Estado terá que desembolsar o triplo disso para acomodar a minha família, que é maior do que a família, se calhar, do Ministro da Justiça. Isso para dizer o seguinte: o Estado não é o ministro que deve fazer o Estado depender da sua vontade ou do tamanho da sua família. É o ministro que deve caber no padrão que o Estado estabeleceu para a habitação dos seus dirigentes superiores. Se o padrão de habitação que o Estado tem para ministro é este o padrão, não há nenhum ministro capaz de dizer que não quer isso. Se não quer isto, ele terá que criar condições próprias para ele ter alternativas de habitação da sua família. Por exemplo, há países, por exemplo, na Suécia, os parlamentares suecos, durante muitos anos, não tinham habitação, não tinham direito à habitação em Estocolmo. Cada um arranjava-se. E depois o Estado criou uma situação em que criou habitação para eles. Fletes tipo 1, para o parlamentar viver ali durante o tempo que está em Estocolmo, em serviço da Assembleia ou em serviço do Parlamento. Agora, será que aqueles senhores só existe um em cada casa deles? Não, se calhar são mais. Mas eles têm que criar outras condições fora daquelas condições que o Estado cria para a habitação dos seus dirigentes. Porque aquela é uma casa de função, não é casa própria, é casa de função. Isso é mais uma razão para ele não ter o direito de questionar. E logo, também, é preciso regulamentar essas coisas. Quem é que autoriza esse tipo de aquisições? Dizem que logo o cofre da Justiça, o cofre dos registros notariados, Correio já foi pagar a nova casa. Parece que os cofres desses órgãos são as novas manjedoras dos dirigentes. Então, isso tem que acabar. Os tribunais também que parece uma grande manjedora. E outra coisa que é preciso questionar é que parece que existem, como é que se diz, interesses cruzados entre aquilo que o ministro quer e a disponibilidade da imobiliária. A mesma imobiliária que vendeu a habitação anterior por 24 milhões é a mesma que fornece a nova habitação de 39 milhões. Portanto, há uma imobiliária já com tudo organizado, à espera que você diga que esta casa não dá para mim, para dizer que tal esta. Quer dizer, já está tudo arquitetado para acontecer da maneira mais conveniente para algumas pessoas. Eu penso que o ministro, mesmo que a casa tenha sido já comprada, o ministro devia ser obrigado a residir na casa que o Estado já comprou anteriormente para os seus antecessores. O ministro anterior, a ministra anterior, vivia numa casa, essa custou 24 milhões de meticais. O outro ministro antecessor da senhora Helena também vivia nessa casa. Então, e cabiam, conseguiram cumprir os seus mandatos residindo nessa casa. Agora, não pode haver um ministro que alegadamente não caiba numa casa que os seus antecessores couberam. Senão um dia o Presidente da República, que um dia vamos ter um Presidente da República que não cabe na Ponta Vermelha. E teremos que inventar uma outra Ponta Vermelha. Ou, havendo essas imobiliárias prontas a oferecer alternativas, surgirá uma imobiliária com uma Ponta Vermelha alternativa para o Presidente que alegar não caber na Ponta Vermelha. Portanto, isso não pode ser. Isso não é bom. E é uma mancha muito grande. E penso que o Presidente da República devia intervir no sentido de obrigar o ministro a viver na casa que já existe para tal. E o governo, querendo, pode mandar devolver a casa de 39 milhões ou
usar para outros fins e não exatamente para a habitação do ministro, porque para a habitação do ministro já existe a casa. Há uma questão também que se coloca aqui, é com relação às circunstâncias em que Mateus Sais chega ao governo. Isto está a levantar também, portanto, se formos a ver a situação dele, ele foi juiz e relator do acórdão que proclamou os resultados eleitorais, validou e proclamou os resultados eleitorais, salta do tribunal para o governo, um modelo como aconteceu no Brasil com o Sérgio Moro, que sai do tribunal para ser ministro do Bolsonaro. Exato. E é este ministro que aparece a fazer exigências milionárias. Está-se aqui na ideia do bom. Este ministro tem uma proteção que se calhar não sabemos porquê. Sim, e devíamos saber. Seja como for, eu acredito que existe algum compromisso. É só ver também que foi um dos últimos, ou o último ministro a ser nomeado. Foram nomeados vários ministros e ficamos aí em suspense para saber quem seria ministro da Justiça. E se calhar ainda estava a tramitar a sua renúncia, a sua saída do Conselho Constitucional e de repente apareceu. Independentemente da competência que o ministro tenha, se é um super-ministro em termos de capacidade ou não, independentemente dos compromissos que o próprio ministro tenha particulares com alguém, para ele vir ao governo ou não vir, ele não pode nos onerar. A sua pessoa não pode onerar a todos nós. Agora, ele exigir uma casa mais cara do que as outras, do que os outros seus antecessores, é um pouco de abuso de poder ou mesmo um sentimento de que ele é muito especial. E não pode haver um ministro que alega o tamanho da sua família para obrigar o Estado a gastar mais do que aquilo que está previsto para aquele dirigente. Portanto, e depois veja lá, este ministro deve ter garantias especiais. Deve saber que vai viver muito tempo nessa casa. E se for exonerado no próximo mês, o Estado compra uma casa por causa de uma pessoa que ocupa uma função precária, uma função em que pode ser exonerado no dia seguinte, dependendo da vontade do chefe do Estado. Então, gastamos 39 milhões, compramos uma casa que não precisávamos e se calhar o tal ministro vai ser exonerado em pouco tempo. Mas isso nos remete para outro debate. O presidente Chapo tem uma divisa que ele afirmou. Vai fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Eu disse por 2 ocasiões aqui que até aqui não há nada de diferente. O filme que estamos a ver já vimos no passado e já criticamos no passado. Agora, eu gostaria de que ele fizesse diferente, reagisse ao clamor das pessoas, reagisse à indignação da opinião pública. Porque este caso em particular do ministro Sais está a levantar uma indignação generalizada em todo o espaço de debate público. Todos condenam, incluindo dirigentes e militantes do Partido Frelimo. A primeira pessoa que me transmitiu essa informação é um membro influente do Comitê Central da Frelimo, que me diz, olha, há de explodir uma coisa daqui a pouco. Sabe que o novo ministro da Justiça está a pedir uma casa especial. Por que ele tem que ser especial? Ele é mais especial do que quem? O que ele já fez de muito relevante para o país que outras pessoas não tenham feito? Não há. Não é visível, pelo menos que saiba, que seja do nosso conhecimento, não há. E há muitas coisas que nós sabemos desse país, mas sobre ele não sabemos muito. Só sabemos que ele foi o primeiro secretário do Partido Frelimo na Beira, saiu da Beira e veio cair no Conselho Constitucional, como juiz conselheiro. E de juiz conselheiro salta para o ministério e logo chega e exige uma fatura de 39 milhões. Então, eu penso que não pode ser assim. Eu penso que as coisas... Para já, os ministros deviam ter casas próprias, casas deles. Mas as casas, o Parque Imobiliário do Estado, onde estão as casas? Estão disponíveis. Onde viviam os ministros da década? Estão disponíveis. Se não estão disponíveis, então, por via de meios de corrupção, foram alienadas aos próprios ocupantes. O que pode ser também outro capítulo do problema. Mas o que deve acontecer, eu acho que este ministro não pode ocupar essa casa. E tem que haver, se possível, uma campanha pública para denunciar sistematicamente esta ocupação da casa. Ele não deve ocupar a casa. Tem que ir à casa, conformar-se com a legalidade,
ocupar a casa que os seus antecessores já ocuparam. E o Estado deliberar sobre o futuro desta casa. É uma outra questão, Salomão, que eu queria ouvir o seu comentário. Nós somos um dos países mais pobres do mundo. E Angela Merkel, que era chanceler alemã, vivia num apartamento. Que dirigia a economia mais desenvolvida da Europa. E nós, que somos receptores da ajuda de desenvolvimento, temos essa questão das dignidades, das Mercedes. Como é que interpreta essa forma dos africanos de olhar para o poder? Não, é isso que empobrece os países africanos. Os países africanos não se desenvolvem porque todo o dinheiro vai para as cúpulas. Vai satisfazer a vontade das cúpulas. E algumas cúpulas são insaciáveis, como a nossa cúpula, por exemplo. Agora, todos esses países que mandam ajuda para nós, os ministros nesses países vivem em apartamentos. Aqui em Portugal, os ministros vivem em apartamentos, vivem em flats. Quer dizer, quem não vive em flat é porque tinha a casa dele há muito tempo. Mas casa do governo é uma flat, é um apartamento. Aqui, esses países todos, na França, pior aqueles escandinavos que são os mais ricos. E são os mais ricos porque sabem poupar o dinheiro do erário público, para fazer investimento público. E nós não. O dinheiro do investimento público, veja lá, o dinheiro dos cofres de justiça, dos notários, de registro notariado, agora vai beneficiar uma pessoa, em vez de beneficiar um bem público. Quer dizer, em vez de fazermos investimento na renovação dos cartórios, notariais, que estão a cair de podre pelo país todo, e na construção de outras infraestruturas necessárias, vamos carregar quase $500 mil, comprar casa para quem tem casa. Quer dizer, comprar uma casa para dar a uma pessoa que tem uma casa do Estado, gratuita, onde ele deve viver à vontade. Então, ele alega que não cabe porque tem uma família enorme. Deixa a família em casa dele. Afinal, quando ele vem para o governo, a família toda tem que andar com ele. Okay. O que é uma família, afinal, para uma pessoa? Nós temos que ter aqui uma definição clara. O que é uma família? Família o que é? São todos os sobrinhos, todos os tios, toda a gente para vir aqui? Não, isso já não é família. Se tem uma família africana alargada, deixa na aldeia, deixa na casa dele, ele custeia isso. Se fosse um polígamo, como é que faria o Estado? Ser polígamo não vai carregar as 30 mulheres que ele tiver. Da grandeza da família. Não, não pode ser. Não é assim. E a poligamia do nosso Estado até não é reconhecida. Pior para os ministros. Não é legal. Agora, como é que vai carregar? Se tem muitas mulheres, sabe onde é que ficam essas mulheres. Mas não vai alojar todas elas numa casa que o Estado lhe concede para trabalhar. É uma casa de função. O pior disso é que ele, a qualquer momento, pode ser obrigado a deixar aquela casa. Exato. Mas, se calhar, só para fecharmos essa questão do ministro, faremos outro tema. Só queria, talvez, ser uma refletisse. Olhamos para muitos dirigentes africanos, defendem muito a questão do respeito da tradição. Olhamos a Suazilândia com aquelas peles. Mas esses tradicionalistas não exoneram-se de andar de Mercedes, de Rolls Royce. Sim. A tradição é muito... É esse debate que existe já há muito tempo. Quando a gente vai a algumas conferências, a gente, não, isso é tradição africana. Nós somos africanos. Mas tudo que nós somos, tudo que vestimos, tudo que fazemos... Até o vinho para evocar os tudo que comemos, não tem nada de africano. O vinho para evocar os espíritos. Exatamente. O próprio vinho que usamos não é uma bebida local, é uma bebida importada. Portanto, isso é uma falácia que se usa, é uma narrativa que algumas figuras, algumas elites africanas habituaram-se a usar para adormecer os seus povos e eles continuaram a usufruir do bem e do melhor do que vem do Ocidente. Penso que ao longo desta conversa havemos de discutir ainda mais referindo ao Ocidente, porque quando as nossas coisas correm mal, rapidamente é o Ocidente. Quando não correm mal, nós é que vamos ao Ocidente buscar ajuda, buscar um apoio, criar parcerias com o tal Ocidente. Mas se as coisas começam a tomar um rumo em que há muito criticismo e tal, logo aquela crítica já não é daqui. É mão externa, vem do Ocidente. E eu já vi coisas incríveis aqui no Maputo. Um dia, por exemplo, quando havia aqui um embaixador americano chamado Dennis Jett, que ali no Hotel Rovuma fez uma crítica estrondosa ao governo. E, acho que foi em 1994.
Todos nós, editores, fomos rapidamente chamados para a casa do primeiro-ministro. Fomos lá correr. O que foi? O primeiro-ministro, não, vocês têm que reagir. Tem que reagir. Eu perguntei, eu sou o primeiro-ministro. Nós é que temos que reagir. Aquele senhor está a falar para o governo. Não, vocês é que devem reagir. E, de facto, no dia seguinte, até a TVM teve um editorial. Rádio Moçambique editorial, TVM editorial. Depois espalhou-se aqui um mundo de editoriais. Eu era editor do Savana e eu disse, não, eu não faço editorial sobre isso. Eu não vou andar a proteger um governo quando está aqui. O governo que saia fora, que diga que nós não concordamos com isto. Não pode ser assim. E o embaixador está aqui. Foi acreditado pelo governo de Moçambique. Está aqui a dizer claramente o que é que ele acha deste governo. A dizer que este governo está a proteger corruptos, não sei quantos. O povo moçambicano não vai admitir isto no futuro. Quer dizer, está a fazer uma clara ingerência nos assuntos internos do país, na presença do governo. E o governo, em vez de reagir, convoca-nos para irmos ouvir uma instrução, para sermos nós a ficarmos indignados. Eu disse, não, eu não estou indignado, Sr. Primeiro-Ministro. Eu poderia ficar indignado se o senhor primeiro ficasse indignado em público. Depois disso, eu posso seguir a apoiar o meu primeiro-ministro. Agora o meu primeiro-ministro não sai, eu tenho que reagir. Não pode. Isso temos que acabar com essa história. A cobardia de quem está no poder tem que tomar medidas. Aquele que deve responder em primeiro lugar é aquele que está governando. Exato. Vamos para o segundo tema desta semana que o Salomão elegeu para debater. Tem a ver com a assinatura do acordo político no Parlamento. E vimos lá os discursos entre críticas e saudações. O fato é que o documento passou por unanimidade. Eu acho que era previsível. Era previsível que esse documento fosse aprovado nos termos em que fosse submetido. E pronto, ainda bem que foi aprovado por unanimidade, por consenso, unanimidade e por aclamação. Portanto, todas as bancadas aclamaram o documento e está ainda bem que assim foi. Agora, o mais importante para mim não é este passo, porque mesmo sem aprovação parlamentar, este documento, da maneira como foi publicamente assinado no dia 5 de março, já tinha uma força legal. Já tinha uma força legal e material. Ia ser um documento respeitado na mesma e tinha uma vinculação, vinculava quase a todos, a partir da cerimônia toda que foi feita e do circunstancialismo que rodeou a sua elaboração e a sua assinatura. Agora, o Parlamento cumpriu uma formalidade de dar um cunho legal para publicar no BR um documento fundamental que há de orientar os trabalhos. O passo mais importante não é esse. O passo mais importante são os termos de referência das coisas que este grupo pretende fazer, a Comissão Técnica. Quer mudar o quê na legislação? Que tipo de legislação? Primeiro, mapear as normas ou as leis que vão ser provavelmente objeto do trabalho dessas comissões. E, em segundo lugar, indicar com clareza quais são os aspectos que se pretende expurgar ou totalmente mudar da legislação que vai ser elencada. Portanto, essa é a parte decisiva e que depois disso vai-se a um debate público. Não se vai a um debate público antes de precisar o âmbito do debate público, isto é, o objeto concreto, delimitar o objeto daquilo que se pretende mudar e daquilo que se pretende aprovar ou acrescentar dentro da arquitetura jurídico-legal do país. Vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte do Semana com Salomão Moyano. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida. Porque a sua empresa importa.
A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana com Salomão Moiano. Nesta segunda parte, Salomão, vamos aqui analisar um dos factos também que marcam a semana, que é a sessão do Comitê Central do Partido Frelimo. E no seu discurso de abertura, Daniel Chapo lançou, digamos, farpas a várias direções. A primeira é que reitera que as manifestações, portanto, são violentas e que Venâncio Mondlane chama ele de candidato derrotado, é que é o responsável. Segunda questão, lança também a dizer que, as manifestações fazem parte do movimento internacional que visa derrubar os partidos da independência. Qual análise faz com essas duas intervenções de Daniel Chapo? Bom, ele até teve uma terceira componente, em que alertou, aliás, disse aos militantes do partido lá no Comitê Central que era preciso aproveitar aquela oportunidade para saírem da caixa, pensar fora da caixa. E essa parte de pensar fora da caixa é que mais ou menos parece um discurso adequado para os militantes reunidos em Comitê Central. A parte que ele fala de quem organizou a manifestação foi um determinado candidato derrotado, também está correto. Foi um determinado candidato presidencial que de fato organizou. Agora, a parte que para mim destoa um pouco e penso que foi feita exatamente para um determinado público interno ali, conservador, é essa dos movimentos de libertação. Que essas manifestações enquadram-se numa agenda mais ampla, desenhada por o mundo ocidental para retirar do poder os antigos movimentos libertadores. Portanto, o Frelimo, como movimento libertador, é vítima dessa agressão internacional. Conta-se uma série de... É uma narrativa que paira aqui na região já há algum tempo. Eu já tive a ocasião de explicar a algumas pessoas que isso não é verdade. E o próprio presidente Chapo sabe que não é verdade. Ele sabe que não há nenhum movimento internacional para destronar nenhuma Frelimo do poder. O grande problema dos movimentos de libertação, em particular da própria Frelimo, é que eles, depois das independências, de uma maneira geral, distanciaram-se do povo, distanciaram-se das suas bases e tornaram-se tolerantes a práticas corruptas e corruptoras nos seus países. Apadrinharam a corrupção nos seus países. E, ao apadrinhar a corrupção, ao tornar-se distantes do povo, perderam a confiança que o povo tinha para com eles. Então, isso aí é que está mais evidente. Então, nessa parte que pede para se pensar fora da caixa, eu até queria, é pena que talvez já tenha terminado a sessão, queria sugerir a Frelimo que nas próximas sessões revisitasse o que diz o seu hino, o hino do Partido Frelimo. O hino do Partido Frelimo fala de construir o socialismo. Fala assim, socialismo triunfará, é uma das estrofes. Qual socialismo vai triunfar? Como é que vai triunfar um socialismo se ninguém cria socialismo em Moçambique? Qual é o dirigente da Frelimo que está empenhado na criação do socialismo? Como é que o socialismo, de repente, sozinho vai triunfar? A única coisa que eu sei que os dirigentes estão a criar são a construir prédios. Ninguém constrói o socialismo. Constroem prédios, constroem condomínios, constroem para mansões, para o negócio, metem-se nas imobiliárias e fazem esse tipo de trabalho. Agora, quem é que está a construir o socialismo para o socialismo chegar a triunfar em Moçambique? Portanto,
É verdade que esse hino foi feito no tempo em que a Frelimo ainda pensava que era um antigo movimento de libertação. Agora, mas a sua prática diária abandonou o comportamento, a atitude e a postura do antigo movimento de libertação. Passou a ser um partido capitalista qualquer. Razão pela qual as pessoas vítimas da corrupção, vítimas das injustiças engendradas pelo capitalismo apadrinhado pelo próprio Partido Frelimo, estão-se a distanciar do partido. Então, é essa parte que era preciso olhar com algum criticismo interno, não chegar ali a adormecer pessoas, porque aqui não se preocupe, quem está nos agredir é por causa do capitalismo, é por causa não sei de quanto. Outra coisa que o presidente disse, que merece um reparo. O presidente diz assim, que esta é a verdadeira verdade eleitoral. Isto é, que a Frelimo ganhou. Eu não tenho dúvidas que a Frelimo tinha mais votos que os outros. Mas a maneira como a Frelimo ganhou os tais votos, mais que os outros, é um espetáculo macabro. Se você tiver um filme, e esse filme devia ser projetado pela Frelimo nas suas sessões, das quantidades de pessoas que foram apanhadas com votos pré-votados nas suas sacolas, pelo país fora, as pessoas foram agredidas pela população por terem sido apanhadas com votos, indagar todas essas pessoas. Esses votos eram de quem? Todos eram para Frelimo. Ou quase 90% tudo era para Frelimo. Agora, é esta prática recomendada por um órgão dirigente do partido que os militantes devem seguir. E essa prática criou mortes de pessoas, criou destruição de patrimônio, criou uma série de coisas que estamos aqui agora a lamentar. Comportamentos e mais. Na véspera das eleições, pergunta quem são aqueles elementos que andam de casa em casa a recolher cartões de eleitor. São todos militantes da Frelimo. E por quê? Essa é a prática recomendada onde? Então, nós não podemos apadrinhar isto, dizer que não, isto não é nada, isto é nossa forma de trabalhar. O que está em causa é que o imperialismo não nos quer no poder. Não pode ser assim. Nós estamos a adormecer pessoas e que essas pessoas, na prática, vão ser agredidas pela população, porque a população está saturada desse tipo de práticas. Então, devíamos aproveitar estes momentos, como a quarta sessão ordinária do Comitê Central, para fazer esse discurso para o inglês ver, para o consumo de algumas elites, mas logo a seguir haver debate sério no interior do partido e proibir os militantes da Frelimo a envolver-se em fraudes. Tomar medidas claras dentro do partido, punir os fraudulentos, aqueles que foram apanhados com boletins de voto, nunca mais voltarem a ser vistos em público. Mas o que é que acontece? Você é apanhado com um saco cheio de boletim de voto, na semana seguinte você é administrador distrital. Você na semana seguinte é membro de um conselho que. Não pode ser assim. Mas, Salomão, não acha um pouco surpreendente, até um pouco curioso, que de facto nesses países surgem esses movimentos contra os próprios movimentos de libertação? Não acha que a Frelimo pode ter alguma razão? Não. Ver no Zimbábue, não aconteceu? Angola? Não. Primeiro é o seguinte, é que a Frelimo, você coloca aqui um dirigente de alguns, não quero citar nomes, mas tenho uma lista de nomes que nunca mais acaba. E pergunta a ele, qual é o problema de Moçambique? Vou dizer, o problema de Moçambique é com os inimigos externos. Mas, ok, o teu povo está bem, tem estrada que precisa, tem alimentação, tem habitação, tem tudo isso. Não, esses são nossos desafios. São desafios, mas a sua vida não está, parece que não enfrenta desafios. Você vive muito folgado, tem tudo que você precisa. Há um dirigente que, quando vai a uma província, dizem que até pede água mineral para tomar banho. Agora, como é que você faz isso? Você se distanciou do verdadeiro povo, em cujo nome você continua a falar. Quer dizer, você fala bem de um povo que você não lhe serve. Não está a prestar o serviço. E mais, a Frelimo tem um problema da idade. O pensamento político que está vigente no Partido Frelimo, e que agora foi ecoado pelo presidente Chapo, é o mesmo que nós começamos a ouvir na altura em que o presidente Chapo estava a nascer, em 1977.
Diz lá para cá, há inimigo externo, invisível. Mas e essas pessoas que estão a nascer agora? Esses que exigem, esses miúdos, que querem tudo organizado agora, querem ter facilidade disso, facilidade daquilo que o partido não é capaz de providenciar. Então, eu penso que há um desfazamento, mesmo até desfazamento etário, entre o pensamento até gostei muito do secretário-geral da OJTM, o Silva Livoni, que deve estar de saída da OJTM uma vez que é secretário de Estado. Ele disse umas coisas importantes. Ele disse que, sabe, Sr. Presidente, nós sabemos que vocês têm as nossas preocupações, mas nós queremos isso agora. Queremos soluções agora. A juventude não tem tempo para esperar. Mas não é uma questão, um problema também da própria juventude ser consumida pela ambição. Nada. Não? É preciso que termos... Os jovens agora querem ter viaturas, querem ter casas, querem casar, podemos querem viajar, mas não querem trabalhar uma parte também. Tá bem, mas aí está. Onde é que está a educação laboral do nosso povo? Onde é que o nosso povo aprende valores de trabalho? Se, primeiro, os filhos, por exemplo, dos dirigentes, que por exemplo vem de cima, trabalham onde? Para construir prédios aqui na cidade, trabalham onde? Para guiar carros que em Moçambique não existem, nem há estradas para esses carros. Trabalham onde? Nunca soubemos. Nem sabemos onde estudaram, que habilitações têm, que formação têm. E de repente são empresários de sucesso. Todos os dirigentes, só não sei se o Chapo tem filhos grandes e também vão ser assim. É a mesma coisa. Tivemos aqui o mesmo problema que tivemos com o Nyimpini, tivemos com o Musumbuluco e o outro, o Ndambi, tivemos também com os filhos do presidente Nhunsi e vamos ter também com os filhos do presidente Chapo. Então, os nossos filhos estão a ser educados à imagem os miúdos que andam por aqui. Também querem estar no El Patrão, querem estar no antigo Joksevich, querem ter aquela vida que estão a ver, em que um jovem chega ali, diz que dá lá, cada mesa põe lá um champanhe. Quanto é? Ele diz que cada champanhe é 30 mil, então eu pago tudo. Quer dizer, que vida é essa? Que tipo de exemplo é esse? Esse jovem que faz isso não estudou, esse jovem que faz isso não tem nenhuma empresa conhecida que pague imposto. Mas está aí, a exibir fortunas, a exibir coisas que nunca mais acabam. Agora, qual é o modelo da juventude que nós queremos criar no país? E esse modelo tem que começar nas nossas casas. Temos que colocar os nossos filhos, primeiro na escola pública, e apetrejarmos a escola pública, para recebê-los como deve ser receber a todos. Estudar e mostrar o valor de ir à escola. A criança estudou e, como dizia um miúdo que um dia foi entrevistado, perguntaram, você em que classe está? Estou na 5ª classe. Então, você quando terminar o ensino secundário vai para que faculdade? Diz, não quero faculdade. Quero continuar a fazer negócio. Por quê? Diz que é porque se eu estou com um Ferrari, se um elemento conduz um Ferrari, nunca lhe pergunta qual é a faculdade que você frequentou. Só diz, esse senhor tem um dinheiro. Quer dizer, então, a ideologia da juventude atual, com a comparticipação grande das elites governamentais, é ideologia de dinheiro. Se você tem dinheiro, você é grande. Se você tem dinheiro, não precisa ir à escola, você é grande. Se você tem dinheiro, pode entrar ali no Comitê Central sem ser militante. Quer dizer, porque você tem dinheiro. Então não pode ser assim. Nós temos que mudar, temos que organizar um país. O país não pode só ser feito por empreendedores. Não. Porque essa coisa de empreendedor esconde também a corrupção. Alguém, de repente, tem coisas que você não sabe de onde é que vem. Onde é que apanhou? É porque ele é empreendedor. Não. É empreendedor? Haja clareza, então. Como é que empreendeu? Começou a empreender o quê? É empreendedor, cria lá um hospital público, um hospital privado aqui, para as crianças que andam aí de qualquer maneira que não têm saúde irem lá. Cria lá uma escola modelo, para a gente mandar as crianças estudarem lá. É empreendedor. Agora, o nosso empreendedor é só empreendedor para ter carros, para ter imobiliária, para ter dinheiro para andar a esbanjar nos bares. Não pode ser assim. Nós temos que mudar a mentalidade da gestão do país. E o Partido Frelimo é que é responsável grande por essa mudança. Se o Partido Frelimo não empreender uma jornada interna
de transformação completa dentro de si, não vamos ter nada. O Chapo vai completar 10 anos, sair da mesma forma que os seus antecessores. Mas acha que Chapo tem condições para fazer isso neste momento, sem reformar, digamos, essas estruturas internas do partido? Tem condições políticas para isso? Agora é começar a reformar as estruturas internas. Reformar as estruturas internas, eu não estou a recomendar a ele ser um revolucionário para escangalhar tudo. Ele que não escangalhe tudo, mas também não deixe que as pessoas fiquem iludidas a pensar que há um inimigo invisível que nos combate. Não há nenhum inimigo invisível. O maior inimigo invisível somos nós próprios. É o nosso interior. Quantos bilionários tem o Partido Frelimo neste momento? E dizia o presidente Samora Machel, se daqui a pouco vir algum dirigente da Frelimo a construir prédio, pergunte onde é que está o povo? De onde é que arranjou o dinheiro? Agora, essa pergunta pode se fazer hoje. Se todos já têm prédio, se todos já têm condomínio, se todos já têm colégios privados. Então, quer dizer, estamos a caminhar exatamente na direção que estamos a condenar. Estamos a caminhar exatamente naquela direção que andamos a condenar. Estamos a dizer que isto não pode ser, porque há mãos terra, e mãos terra por trás de dinheiro. Nós aproveitamos aquele dinheiro. E fazemos o dinheiro, em vez de aplicar o dinheiro para o povo, o dinheiro serve para o enriquecimento de algumas pessoas. É isso que está acontecendo. Então, eu espero até, sinceramente, que aquele desejo que o presidente Chapo anunciou agora, de que vamos renegociar os contratos com as grandes mineradoras multinacionais, seja uma renegociação que efetivamente beneficie o povo. Aqui no Botswana, o Duma Boko, o Gideon Boko, o novo presidente, que é um grande advogado, tinha um bom escritório lá, ele disse o seguinte: em todos os empreendimentos de recursos minerais, diamantes, etc., o Estado tem que ter 50% das ações, independentemente do capital que o Estado tiver para entrar. É um sócio com 50% no mínimo nesses empreendimentos. Agora, eu não sei, nós temos projetos onde Moçambique tem 4%. Aqui na Moçambique tem 5%. Só um país inteiro. Até o falecido Marcelino dos Santos perguntou um dia em público: mas quem é que decidiu que Moçambique só vale 5% na Moçambique? É uma vergonha. Agora, será que valeu só 5%? Ou 5% é aquilo que se combinou que vamos pôr aqui, mas você há de ter, não vai ter falta disso, não vai ter falta daquilo. Então, nós temos que mudar a maneira de fazer coisa pública. A vida pública é muito diferente da vida privada. Então, o governo, o presidente da República, tem uma oportunidade por ser novo. Ele é novo, ainda pode mudar muitas coisas. Novo não na idade, novo no poder. Ele pode mudar muitas coisas. E se ele perder esta oportunidade, começar-se a habituar das benesses do poder, porque ele está sendo abordado também, não pensa que ele vai ser imune por muito tempo. E isso aqui, dentro de um ano, ele fica dentro do ecossistema político e econômico e as coisas continuam na mesma. Só para fecharmos o último tema, Salomão, é o anúncio da equipa de Venâncio Mondlane da criação do partido Anamalala. Este partido, com os pendentes, alegadamente, que Venâncio Mondlane tem com a Justiça, achas que este partido vai ser legalizado pelo Ministro da Justiça? Eu acho que deve legalizá-lo. Estamos a falar de Mateus Sai. Não interessa. Pode ser ele, pode ser outro. Mas ele deve legalizar. O problema é o seguinte: tem que olhar o que a lei diz e cumprir exatamente o que a lei diz. Mas há condições de legalizar o partido de um agente, pelo menos aos olhos do Estado, pelo menos aos olhos da sociedade, de uma parte da sociedade, de uma pessoa que queria, de facto, promover uma mudança violenta do poder Moçambique. Ainda bem, ele já vai ter um partido para deixar de fazer mudança violenta, para fazer uma mudança constitucional do poder. Então, legaliza. Antes de responder por estes problemas. Não existe isso. Ele até hoje é inocente. Nós todos gozamos da presunção de inocência até uma sentença transitada em julgado, até uma sentença definitiva.
Portanto, o Venâncio até podia estar a ser julgado, mas isso não conta para constar de um futuro processo que ele está a tratar. Pode estar a ser julgado, vamos supor que foi a 2 sessões, adiou-se o julgamento, mas ele tem um expediente dele, que deve continuar a correr normalmente, porque ainda presume-se que seja inocente. E não ficarmos a aguardar que ele seja condenado para depois dizer, já te apanhamos. Não é assim que funciona o verdadeiro Estado de Direito. Ainda bem que o Dr. Sais é doutorado em Direito. Nós agora vamos ver a praticidade do direito dele. Então, vamos ver na prática. Eu acho que não há nada, neste momento, que possa ser invocado a desfavor do Venâncio. É um processo igual aos outros, é um processo igual ao do Vitano Cingano, que submeteu, foi aprovado, qualquer outro partido. É só seguir os trâmites. Mas esse nome, Ana Malala, esse nome parece um nome absolutamente subversivo. Não existe nomes subversivos. Só pode haver nomes que façam apologia, por exemplo, ao ódio, apologia à guerra, não sei quanto. Ana Malala, segundo os cultores da língua Mapua, quer dizer, acabou. É como Chega em Portugal. Chega não é apologia a nada. Está a dizer que chega a situação atual. Então vamos caminhar para uma nova etapa. Mas Ana Malala era o símbolo, era a palavra de ordem dos manifestantes violentos, dos saqueadores. Mas agora vão ser oficializados. Vai ser um termo legalizado no sentido de que não é a Ana Malala que fazia manifestações. São pessoas que faziam manifestações. Tu não podes conotar uma palavra inocente com uma situação crítica que tenha acontecido. Dizer que essa palavra que se usava no passado não faz sentido. Penso eu claramente que se enverdarmos por esses expedientes dilatórios, expedientes ainda não estamos a fazer uma marcha rumo à verdadeira libertação de Moçambique. Moçambique continuará um país instável, inseguro, violento, se nós usarmos as instituições públicas para combater adversários políticos de pessoas que têm partidos. Então eu penso que não pode... Mas também numa outra visão, Salomão, o Venâncio não é o reconhecer de ter cometido erros, ou seja, essa questão da legalização do partido já ter sido feita muito antes desse processo. Não acha por isso? Não, eu acho que não. Eu acho que ele disputou eleições como independente. E logo a seguir o que ele fez foi resistir contra aquilo que ele achou de fraude eleitoral. E eu acho que é justo que ele tenha feito a resistência contra... Quer dizer, uma fraude que não só foi Venâncio que vimos, nós todos vimos. A fraude foi pública, não foi secreta nem escondida, foi em público. Então, não é só o Venâncio que ficou indignado com o que aconteceu, é toda a sociedade que ficou indignada. Tanto mais que o Venâncio recebeu o apoio de muitas pessoas. Pessoas de várias franjas políticas, incluindo até pessoas do próprio Partido Frelimo, que apoiaram a causa dele por achar que, de facto, havia razões para tal. Então, aquele tempo que ele usou, de lá para cá, eu penso que não havia ambiente para ele criar partido. Não havia ambiente para ele parar e criar partido. Mas a partir da altura em que já começou a falar com o poder instituído, conversar com o Presidente da República, apertar-se mão ao Presidente da República, terminar as manifestações violentas e terminar também, da parte do governo, as matanças aos grupos do Venâncio. Eu penso que estão criadas as condições políticas, as melhores condições políticas para ele avançar com um partido político, para deixar de ser um indivíduo errático, que não tem um lugar fixo, e passar a sediar-se dentro do seu partido. Qualquer notificação, vamos dirigir ao partido dele. Então, ele que tem o partido dele, que se organiza, ele também já vai saber quanto custa ter um partido. Os partidos têm custos. Quanto custa gerir a máquina, a logística de um partido. Logística de um partido pode ser diferente da logística da deslocação dele com um grupo de apoiantes. Então, agora vai estar no partido, tem sede, tem tudo, tem delegações nas províncias. As pessoas lá, quando não têm energia, não têm crédito, vão ligar para ele. Então, a partir daí, ele também já assume a responsabilidade de organizar um país. E pronto, eu penso que ele não tinha condições antes, porque levou um tempinho
primeiro a pretender ser candidato em nome da RENAM e não conseguiu, e depois apresentou-se como independente, foi admitido e pronto, as coisas ficaram assim. Eu penso que nós não devemos enveredar pelo impedimento injustificado de registro de uma organização, desde que essa organização obedeça àquilo que a nossa lei diz. Aquilo que a lei exige, cumpra-se. Se se cumprir, é pacífico. Agora, o resto, há de se ver no terreno. Porque não há garantia de que, se você impedir o registro do partido Venâncio, você acabou com o Venâncio politicamente. Não, você não acaba com ele politicamente. Um partido qualquer pode convidar o Venâncio para ser presidente desse partido e tornar a fazer as mesmas coisas que está a fazer agora. Já ouvi alguns militantes da RENAM dizer que gostariam que o Venâncio fosse para a RENAM para ser presidente e que ele é que está a dizer que não quer, porque tem projeto de criar o partido dele. Portanto, não é solução impedir a ele de ter o seu próprio caminho. Aliás, isto aí é que é bom, porque ele, como segundo candidato mais votado, presidencial mais votado, vai ocupar um assento no Conselho do Estado, vai trabalhar em parceria com o Presidente da República, vai discutir, vai estar dentro do diálogo nacional inclusivo e pronto. Qual é o problema? Não há problema. Agora, se nós andarmos a pensar como dirigentes de um partido sentados numa instituição pública do Estado, então vamos fazer a perseguição política que eu gostaria de fazer lá no meu partido. Então vou lhe fazer aqui. E isso não sucede. Não procede. Exato. Salomão, muito obrigado por essas notas do programa. E fica aqui então registradas as opiniões de Salomão ao longo daquilo que foi registrado, daquilo que foi analisando, os fatos que aconteceram ao longo da semana. Novo encontro fica marcado para o próximo domingo, à mesma hora. Boa noite. Até lá.